Fala, pessoal! Tudo bom? Então, aqui, mais uma vez, professora Mirelle Alfano, me sinto muito importante falando assim, para dar uma aula de geografia. E essa aula vai ser uma continuidade da aula passada, tá? Nós vamos tratar de geologia geral, a segunda parte, falando mais especificamente sobre o ciclo das rochas e também sobre as estruturas geológicas. E, em um segundo momento, vamos tratar das classificações do relevo brasileiro, tá certo? Então, agora eu vou diminuir esse rostinho lindo e a gente vai partir do que interessa. Primeira coisa, pessoal, o que é uma rocha? Antes do primeira... Opa, de novo. Antes do primeira coisa, nunca chamem uma rocha de pedra, tá? Pedra é aquilo que eu vou jogar na cabeça de vocês, se vocês chamarem assim as minhas rochas. Todo mundo que faz geografia, que faz geologia, fica desse jeito, tá? A gente é doutrinado na faculdade a nunca chamar de pedra. Aquilo que o Chaves chama de aerolito, para a gente, é uma rocha, um conjunto de minerais agregados em uma estrutura sólida, beleza? Pedra é um nome coloquial, que como você está agora no nível de conhecimento mais avançado, você não vai repetir isso quando você estiver tratando de ciência geográfica. Ok. Só que não existe um tipo de rocha só. Na verdade, existem três tipos de rocha. As rochas magmáticas e ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, ok? Isso vocês também conseguem ler. Vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vou falar dos tipos, porque algumas têm tipos, como os magmáticos. Depois eu vou dar exemplos, tá bem? Então, vamos de forma bem ordenada para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio, para vocês tentarem entender, não precisarem decorar, tá certo? Gente, rochas magmáticas vem de magma. Difícil essa, né? Então, as rochas magmáticas são aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma. Você tem o magma, certo? Que é aquele líquido viscoso que se forma a partir de rocha fundida em elevadas temperaturas, que vai estar no manto. E esse magma, em algum momento, ele pode se solidificar, ele pode resfriar. E a partir do momento que ele resfria, ele dá origem a uma rocha, que é a rocha magmática, que a gente também pode chamar de rocha ígnea. Só que existem dois tipos de rochas magmáticas. Existem as magmáticas intrusivas, plutônicas ou abissais. A nível de prova de vocês, geralmente cai só intrusiva, tá? Plutônica, abissal, eu honestamente nunca vi. E tem as extrusivas também, que também podem ser chamadas de efusivas ou vulcânicas. As rochas intrusivas são aquelas que vão esfriar no interior da Terra. Então, elas esfriam abaixo da superfície terrestre. Consequentemente, esse resfriamento ele é mais lento, tá certo? Enquanto as rochas extrusivas, elas vão resfriar de forma mais rápida acima da superfície terrestre. Por que, Mirelle, uma resfria mais lento e outra resfria mais rápido? Eu costumo dar para os alunos o exemplo de dois bolos, tá? Só penso em comida, uma situação bem triste. Imagina que você tem dois bolos, ok? Iguais, com os mesmos ingredientes, feitos no mesmo momento. Os dois saem do forno ao mesmo tempo. Só que um vai ficar esfriando dentro do forno, ainda quente, e o outro vai esfriar sobre uma mesa, tá? Em contato com ar. Aí eu faço a pergunta óbvia, né? Qual dos dois vai esfriar primeiro? Os alunos sempre falam, vai ficar em cima da mesa, em contato direto com ar. Tá bem? Por quê, gente? O outro vai demorar mais para perder calor, porque o outro vai estar ainda dentro da estrutura aquecida do forno, tá? Então, o forno ele perde calor e aí, à medida que ele perde calor, em seguida o bolo vai perder calor. É um processo muito mais lento. Enquanto o que está sobre a mesa, ele vai estar em contato com uma temperatura mais baixa do que dentro do forno e, consequentemente, ele vai esfriar mais rápido. Mesma situação ocorre com a rocha, tá certo? Bom, saindo da rocha magmática, então a gente vai para a rocha metamórfica. Meta vem de mudança,
Mórfica vem de morfo, forma. Metamórfica, mudança da forma. Qualquer rocha, pode ser uma rocha magmática, pode ser uma rocha sedimentar, pode ser outra rocha metamórfica, que sofra um considerável aumento de temperatura e ou pressão, tá? Então, esse aumento de temperatura e ou pressão vai gerar uma modificação na estrutura da rocha e vai fazer com que ela ganhe essa classificação de rocha metamórfica. Já a rocha sedimentar, ela é a rocha que vai vir, vai se consolidar a partir dos sedimentos que foram desagregados de outras rochas, tá? Então, você tem uma rocha que ela vai se fragmentar em sedimentos menores, esses sedimentos vão se juntar a outros, e aí processos físicos e químicos eles vão acontecer, como, por exemplo, a diagênese, tá? Então, o fenômeno da diagênese está muito associado às rochas sedimentares. Estou falando isso só para vocês ficarem ligados, caso vocês ouçam falar em prova. E aí, depois que ocorrem esses processos, a litificação acontece. Litificação é o processo de formação da rocha. Tudo bem? Então, se a gente for parar para pensar, as magmáticas, levando em consideração que a Terra é uma grande bola de fogo, foram as primeiras rochas a aparecerem. Por quê? Porque o magma, como se a Terra toda fosse feita de magma, esse magma resfriou. Quando você tem um aumento ocasional de temperatura e pressão, você tem uma modificação dessa rocha, e à medida que as rochas foram se desgastando, por conta da atuação de alguns agentes que a gente vai comentar depois, tipo o vento, o sol, a chuva, até o próprio homem vai liberando sedimentos, e esses sedimentos que vão geralmente se acumulando em estruturas deprimidas, não de tristes, mas estruturas rebaixadas, né? Você imagina o sedimento sair daqui, ele não vai fazer isso, ele vai para baixo. À medida que vão se acumulando em estruturas deprimidas, vão passando por processos físico-químicos, lembra da diagênese, e aí isso vai dar origem posteriormente a uma rocha sedimentar. Show? Então, follow the vibe. Aqui a gente consegue ver exemplos, né? Tanto das rochas magmáticas, quanto das metamórficas, quanto das sedimentares. Eu trouxe um exemplo de cada para vocês terem noção. O feldspato, um exemplo de rocha intrusiva, magmática, obviamente, assim como o granito, enquanto o basalto e o andesito são exemplos de rochas extrusivas. Se a gente for falar de rochas metamórficas, que são aquelas oriundas do aumento de temperatura e pressão, a gente pode ver o granito, que quando sofre esse metamorfismo, o metamorfismo é o fenômeno sofrido pela rocha para ela virar uma rocha metamórfica, óbvio. Então, quando o granito sofre metamorfismo, ele vira uma gneiss, tá? Quando o calcário, ele sofre metamorfismo, calcário é um exemplo de rocha sedimentar, enquanto o granito é um exemplo de rocha magmática, ele sofre metamorfismo, ele vai virar um mármore. Se vocês repararem, essas rochas, tanto o gneiss quanto o mármore, são rochas muito resistentes, são rochas muito utilizadas em construções civis, tá? E as rochas sedimentares, tem aí 3 exemplos, como o arenito, o argilito e o calcário, que eu já mostrei até no exemplo acima. Queria que vocês reparassem aí no arenito, que você consegue identificar que ele é uma rocha sedimentar por conta da estrutura. Como assim, Mirelle? Dá para ver que tem camadas, estratos de sedimentos que foram acumulados ao longo do tempo, tá? Então, toda vez que vocês virem uma rocha com essa característica aí de estratos, como se tivessem várias linhas, várias camadinhas, essa rocha provavelmente uma rocha sedimentar. Tudo bem? Então, seguimos. Aqui eu estou mostrando para vocês o ciclo das rochas. Esse ciclo das rochas, ele vai só, na verdade, referendar tudo que eu acabei de dizer, mostrando para vocês que uma rocha pode se transformar na outra. Como assim? Vamos começar aqui pela rocha magmática, tá? Que está no canto esquerdo superior da tela de vocês. Essa rocha magmática que surge a partir do resfriamento do magma, ela
pode sofrer metamorfismo e virar uma rocha metamórfica, como ela pode se degradar e aí ser erodida e, no final das contas, se tornar uma rocha, se torna vários sedimentos que depois, ao se juntarem com outros segmentos em um outro lugar, vai dar origem a uma rocha sedimentar. E essa rocha sedimentar, ao sofrer metamorfismo, também pode dar origem a uma rocha metamórfica. Que, se, por exemplo, essa rocha metamórfica ela funda no magma, entra em fusão e derrete, depois esse magma solidifica de novo, ele vai dar origem a outra rocha magmática. Por isso que a gente fala de ciclo, porque uma rocha pode, no final das contas, acabar se transformando em uma outra, tá bem? Respeitando, claro, as devidas características de cada uma delas. Estrutura geológica. Prestem atenção nisso, porque tem uns nomes meio esquisitos, assim, costuma dar uma assustada em vocês, mas é um assunto bem tranquilo, que vocês já viram na primeira série do ensino médio, então fiquem tranquilos, não é um assunto difícil. Primeira coisa, o que é essa estrutura? É um embasamento rochoso que sustenta formas de relevo oriundas de uma era geológica específica. Então, a gente vai ver que essas formas de relevo, de uma maneira geral, elas têm uma temporalidade geológica. Elas fazem parte de um passado geológico e isso vai influenciar muito nas características dela. Se é uma formação, uma estrutura mais antiga, ela já foi muito desgastada, isso vai influenciar na altitude. Se é uma formação mais recente, isso vai influenciar no formato, assim como vai influenciar na altitude. Então, prestem atenção, porque eu vou caracterizar cada uma das estruturas, que são 3. Os escudos cristalinos, que também são chamados de crátons, tá? O Enem costuma cobrar com esse nome, e a gente pode chamar também de dobramentos antigos, já li com essa denominação também, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares. Só já fazendo uma observação, óbvio que nas bacias sedimentares a gente encontra rochas sedimentares, né? Por coincidências da vida. Então, os escudos cristalinos. Na verdade, estou voltando um S ali, importante, tá? Escudos cristalinos, não é escudo cristalinos, não. São estruturas antigas e estáveis, tá? Por que estáveis? Porque essas estruturas, elas geralmente vão estar no centro das placas tectônicas, não nas bordas. Vocês lembram que na borda das placas, a gente vai ter construção de placa tectônica, com movimento divergente, por exemplo, quando o magma acende, ou destruição, quando tem convergência das placas e uma acaba afundando, como, por exemplo, no movimento de subducção. Então, esses escudos cristalinos, eles vão ser estruturas bem estáveis, tá? Porque eles não vão estar nessas bordas, eles vão estar no centro. E, então, se eles estão no centro das placas, significa que eles são muito antigos, tá bem? Pelo fato de serem muito antigos, significa que eles já foram muito desgastados. A gente vai chamar esse desgaste também de erosão. Então, eles já foram muito erodidos. O que é erosão, gente? É transporte de sedimento. Eu vou falar disso com vocês com mais detalhes mais para frente. Eu não vou tratar disso agora, tá? Eu vou falar disso mais para frente. Eu só quero que nesse momento vocês fiquem ligados nesse termo erodidos. Vocês já deveriam, pelo menos, ter uma noção do que é, mas se vocês não têm, tem a ver com desgaste, tá? Transporte de sedimentos da rocha. As altitudes são moderadas. Imaginem que vocês têm um lápis, tá? E vocês têm um lápis, ok? A ponta desse lápis, ela não está nem apontada nem uma coisa nem outra, mas enfim. Imagina que você tem um lápis e que ele acabou de ser apontado. Então, a pontinha dele vai estar bem fininha, tá? Então, associe isso a um relevo jovem. Só que, com o passar do tempo, vamos supor que você escreva 2 horas com esse lápis. O que vai acontecer? A altura da ponta desse lápis vai diminuir, então a altitude vai reduzir, ao mesmo tempo em que a ponta vai arredondar, certo? Ela vai deixar de ser tão pontiaguda. Então, pensem nessas características em relação aos escudos cristalinos. Por quê? Tem um relevo arredondado, que a gente vai chamar de relevo marelonizado, tá? Assim como as altitudes também vão ser moderadas, não vão ser altitudes muito elevadas, tá bem? E os escudos cristalinos,
eles também vão ser muito associados a minerais, existência de minerais metálicos e não metálicos. Então, a gente pode ver aí que eles podem possuir em si elementos de valor econômico, beleza? Bom, se a gente vai para os dobramentos modernos, levando em consideração que você entendeu os escudos cristalinos, os dobramentos modernos são o oposto dos escudos cristalinos, tá? Eles já são estruturas jovens e instáveis, tá? Instável porque está na borda da placa tectônica, então ocorre tectonismo, vulcanismo, abalo sísmico, tem hora que constrói placa, tem hora que destrói placa, e como são áreas muito vulneráveis, essas áreas elas possuem relevo jovem, tá? Isso é muito importante, e é um relevo pontiagudo. Lembra do lápis apontado? Então, é isso. Bom, então, fechando os dobramentos modernos, a gente vai para as bacias sedimentares, que são as estruturas que vão, ou províncias, né, que vão receber aqueles fragmentos de minerais, de rochas que foram desgastadas, tá? Lembra aquelas rochas que eu falei que elas vão liberar sedimentos que vão ser acumulados em áreas deprimidas ou rebaixadas? Então, o acúmulo desses sedimentos vai dar origem às bacias sedimentares, tá bem? Uma informação muito importante em relação a essas bacias sedimentares é que elas podem conter também elementos de valor econômico, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Mirelle, como assim? Em algumas situações, já que a gente está falando aí de estruturas antigas, na verdade, mesmo que sejam mais jovens do que os escudos cristalinos, por exemplo, elas não se formaram anteontem, a gente nunca falou nem de um passado histórico, a gente está falando de um período de tempo bastante extenso. Alguns oceanos primitivos, florestas primitivas foram soterrados. E aí o tipo de vida que existia ali começou a se decompor na ausência de oxigênio sob grande pressão, dando origem a esses combustíveis fósseis. Tá bem? Aqui embaixo tem um esquema de um escudo cristalino, que você consegue ver que é meio que um meio termo entre as bacias sedimentares que são rebaixadas. Vocês podem ver nas bacias sedimentares aqueles estratos ou camadas de acúmulos de sedimentos, que isso para paleontologia, tá? Para arqueologia são muito interessantes, esses estratos. Por quê? Isso são muito interessantes. Nossa, acontece isso. Mas, enfim, vocês entenderam que essas camadas das bacias sedimentares elas são muito interessantes de serem estudadas. Por quê? Porque imagina que cai um animal morto e aí esse animal ele é coberto de sedimento. Ele vai se tornar um fóssil. Então, a gente consegue também estudar um pouquinho sobre o passado, o que teve, que tipo de vida tinha ali no passado, que tipo de atividade, quais as características das rochas, etc, etc. Tá bem? E os dobramentos modernos, como vocês podem ver, as estruturas mais pontiagudas e elevadas pelo fato de serem mais jovens e instáveis. Agora vamos falar de Brasil, especificamente da estrutura geológica brasileira, tá? Vamos passar primeiro uma característica geral. A maior parte da estrutura brasileira é muito antiga, tá? É uma estrutura estável, então ela não está vulnerável a constante, né? Atividade tectônica, vulcanismo. Os vulcões que a gente tem, eles são inativos. Abalos sísmicos não são de grande intensidade, quando ocorrem são praticamente imperceptíveis ou muito leves. As altitudes são moderadas, tá? O que isso significa? Que a gente não tem um relevo muito baixinho, mas a gente também não tem um relevo muito alto, pelo fato de já ter sido muito desgastado. Mais uma vez, exemplo do lápis. E tem essas formas mamelonizadas, né? O que é isso? Aquelas formas arredondadas, pelo fato de já terem sido muito desgastados. E aí, o que compõe, na verdade, a estrutura geológica brasileira? Os escudos cristalinos, que também são chamados de crátons, tá? Que correspondem a 36% do território brasileiro, uma menor parte, como vocês podem ver, e que contém, só para reforçar o que eu já falei anteriormente, azedas de minerais metálicos
e também bacias sedimentares, que vão corresponder a 64% do território brasileiro, né, nas quais a gente pode encontrar reservas de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo e o gás natural. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, Mirelle, você fala de 3 estruturas geológicas. Cadê os dobramentos modernos? Porque somando 64 com 36, a gente chega a 100% e você não falou de dobramento moderno. Então, vocês precisam lembrar que o Brasil ele está no centro da placa tectônica, tá? Da placa sul-americana. Lembra que eu falei que ele é estável? Lembra que eu falei que ele já foi bastante desgastado? Então, pelo fato de ele estar no centro da placa tectônica sul-americana, isso faz com que, no território brasileiro, nós não tenhamos dobramentos modernos. Então, vou repetir, tá? Agora em grego. Nós não temos dobramentos modernos. Não esqueçam isso, pelo amor de Deus, ou de qualquer coisa que seja. Mas não esqueçam isso, tá? Não tem dobramento moderno no território brasileiro. E aí, eu acho que fica até mais fácil de você gravar essas características aqui. Por quê? Se você sabe que não tem dobramento moderno, que é moderno, é novo, certo? Então, a gente só pode ter característica de uma forma de relevo que é antiga, de uma estrutura geológica antiga, que no caso as características ligadas aos escudos cristalinos e às bacias sedimentares. Classificação do relevo brasileiro. Agora que a gente já falou um pouco da estrutura em que o Brasil se encontra, agora que vocês já sabem as classificações também dessas estruturas, características e tudo mais, a gente vai tentar entender como as formas de relevo elas acabam tendo uma relação com essas estruturas geológicas que a gente acabou de falar. Existiram 3 principais classificações de relevo, tá? A do Haroldo de Azevedo, a do Aziz Absaber e a do Jurandir Rossi. A gente vai falar das 3. Começando pelo Haroldo de Azevedo, que a gente vai falar em ordem cronológica, tá? Ele data, assim, no geral, a maior parte da bibliografia fala que essa classificação surgiu em 1949, mas essa data, precisamente, para vocês, não tem a menor importância, tá? Vocês só precisam ter noção de que ele foi um dos primeiros caras caras é ótimo, né? Um dos primeiros geógrafos a sistematizarem, organizarem o relevo brasileiro em compartimentos, em unidades, e vocês precisam entender quais critérios foram adotados. Na verdade, o critério dele, do Haroldo de Azevedo, foi o critério da variação de altitude, então, o critério altimétrico. O que isso significa? Variação da altura a partir do nível do mar, tá? Para ele, tudo que tinha até 200 metros de altitude era planície, tudo que tinha mais de 200 metros de altitude era planalto. Simples como isso, tá bem? E aí, a partir dessa diferenciação pela variação da altura, a partir do nível do mar, o Haroldo de Azevedo ele encontrou 8 unidades de relevo, tá? E dessa forma, a gente pode entender que 59% do relevo brasileiro, segundo ele, era composto de planalto, tá? E 41% do relevo brasileiro era composto de planície, tá bem? Só que essas classificações elas vão ficando mais complexas, porque depois veio o Aziz Absaber. Em 1958, aproximadamente, ele cria uma outra classificação. Só que ele já não vai levar em consideração a questão altimétrica. Ele vai levar em consideração os processos que ocorrem no relevo. E aí, quais são os 2 principais processos? Erosão e sedimentação. Erosão, gente, é transporte de sedimento. Sedimentação é acúmulo de sedimento. Então, imagina que você tem um relevo aqui em cima e um relevo aqui embaixo, tá? 2 formas de relevo. Aqui, você acha que vai predominar erosão ou sedimentação? Quando sai um fragmento de rocha, um sedimento daqui, você acha que ele tende a subir ou você acha que ele tende a acumular aqui? Óbvio que ele tende a descer, por conta de uma coisa simples que você nunca ouviu falar na vida, se chama lei da gravidade. Ah, moleque, então, o sedimento sai daqui e ele acumula aqui.
Esse processo de saída do sedimento, em linhas gerais, das áreas mais altas para as áreas mais baixas, a gente vai chamar de erosão, transporte de sedimento. A sedimentação, que é o acúmulo de sedimento, vai ocorrer nas áreas mais baixas. Pô, você consegue imaginar um sedimento saindo daqui e de forma majoritária ele fazendo isso? Pulando? Óbvio que não. O cara vai sair daqui, ele tende a ir para uma área mais baixa. Então, o que vai predominar aqui? Aqui predomina o acúmulo de sedimento que vem das áreas mais altas. O que vai predominar aqui, que é mais alto? Mais alto. A saída dos sedimentos, já que essa é uma área mais elevada, tá bem? Então, nas planícies, a gente tem a sedimentação predominando em relação à erosão, planície, tá? Áreas mais planas que predominam, que têm predominância de processo de sedimentação, e o planalto, que é uma área mais elevada, que vai ter predomínio do processo erosivo, tá bem? E aí a gente consegue identificar, pela classificação do Aziz Absabi, que existem 10 compartimentos de relevo, tá? 75% desse relevo é de planalto, tá? E 25% de planície, ok? Vocês conseguem identificar e enxergar que se tem 10 e no outro tinha 8, essa classificação ela já vai ser bem mais complexa, bem mais elaborada. E aí tem o Jurandir Rossi e deixa a coisa bem mais tensa. Por quê? O Jurandir Rossi ele vai trabalhar num projeto que ele vai conseguir ver, na verdade, ter acesso a técnicas muito mais modernas de como se fosse fotografia do relevo brasileiro, o projeto Radam Brasil. E nisso, ele vai, como eu acabei de falar, deixar mais complexa a classificação a partir de outros critérios para a diferenciação das formas de relevo no Brasil. Quais são esses critérios? Critério morfoestrutural, então vai ter a ver com a estrutura geológica, que cada parte do relevo pertence, tá? O critério morfoclimático, qual tipo de clima que predomina ali, e aí vai ter a ver com o regime de chuva, etc, etc. E o critério morfoescultural, que tem a ver também com o tipo de processo que vai atuar, vai predominar numa determinada área. Então, juntando os três, ele consegue enxergar 3 categorias gerais de classificação do relevo: planalto, planície, e uma que não existia até então, não era enquadrada, na verdade, na classificação de relevo brasileira, que é a depressão. O que é uma depressão? É uma área rebaixada em relação ao relevo do entorno, tudo bem? Existem as depressões absolutas, são essas que eu acabei de falar para vocês. É uma área, você tem 2 áreas aqui que tem como se fosse um vale. Esse ponto mais baixo aqui é uma área deprimida, uma depressão. E você pode ter a depressão absoluta, que é aquela área que está abaixo do nível do mar. Holanda, por exemplo. Aqui no Brasil a gente não tem depressão absoluta, mas tem depressão relativa. E aí, dos 10 compartimentos que existiam, que foram criados com o Aziz Absaber, agora o Jurandir Rossi ele vai criar 28 compartimentos de relevo. É isso mesmo, 28. São 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Qualquer sugestão, a gente está aí. Se quiser curtir, eu até gosto. Estou virando blogueirinha, que coisa triste, né? YouTuber, sei lá, uma coisa dessa, né? Enfim, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês entenderem mais dessa matéria linda que é a geografia, tá? Até a próxima. Um beijo.